Boa noite a todos. Que Jesus nesta noite possa nos abençoar e nos trazer a sua paz. Muitas vezes na sua fala, o meigo Senhor sempre conceituava e muitas vezes também dizia a que veio. Inúmeras falas do Mestre demonstravam exatamente o porquê que ele estava aqui na Terra. E em uma dessas falas, ele diz: eu vim para que tenhais vida, mais vida em abundância. Esta fala do Cristo remete-nos à ideia de que a vida é preciosa, de que a vida é um dom maravilhoso, que nós precisamos nos ater melhor ao que ela representa para todos nós. Nós existimos como espírito, mas temos uma vida, uma encarnação, como muitas que já tivemos, que nos propicia a evolução e nos traz os recursos que nós precisamos para a melhoria espiritual que nós necessitamos fazer, de maneira que consigamos alcançar a finalidade maior, que é a nossa evolução, a nossa angelitude, ou seja, deixarmos para trás a materialidade e nos tornarmos criaturas angélicas, não como os anjos dos contos, das fábulas ou das pinturas, detentores de asas imensas, de halos especiais, mas espíritos purificados que um dia se transformarão em co-criadores no universo, ou seja, de seres que auxiliarão o Pai na obra da criação. O homem jamais, por mais que evolua, se tornará um Deus, mas ele manipulará a lei de Deus, auxiliando o Criador na obra da criação. E quando Jesus diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, Ele estava nos chamando a atenção do valor da nossa vida. O Espírito Emmanuel diz que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos concede ou nos confia. Estar aqui na Terra é muito importante para nós. Embora muitas vezes não tenhamos noção da importância que é a nossa vida, e não raras vezes reconhecemos o valor dela quando chegamos do lado de lá, já para esta encarnação um pouco tarde. Não raras vezes isso acontece, conosco já aconteceu, todos nós, muitas vezes, de nós chegarmos ao plano espiritual e aí sim compreendermos o valor da vida que tínhamos, dos mecanismos instituídos pelo Criador, concedidos por Ele, para que nós pudéssemos deixar para trás tudo aquilo que nos comprometeu, tudo aquilo que nos trouxe pesar e prepararmos para um futuro mais feliz, já que todos queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes, mas não trabalhamos pela nossa felicidade. Como nós já colocamos em outras falas, nós acreditamos que a felicidade vai vir de algum lugar, que vai cair do céu, que alguma coisa mágica vai acontecer e a nossa vida vai se transformar de um momento para o outro. Porém, a encarnação é um momento precioso para que nós possamos, através dos mecanismos que Deus nos dotou, de podermos melhorarmos como espíritos, deixando para trás a materialidade, ou seja, tudo aquilo que nos prende ao mundo das ilusões, das formas, embora possamos viver no meio dele, e Paulo disse, eu devo estar no mundo sem ser do mundo, tudo me é lícito, mas nem tudo me pertence. Eu tenho que escolher, eu tenho que aproveitar esta vida de tal maneira que os recursos que eu for bem aproveitando possam me trazer conforto espiritual e não prisões, não dores, aflições, daquelas que nós já experimentamos hoje pelos cárceres que trouxemos do ontem. Muitas vezes nos vemos em situações difíceis, uma vida que nós muitas vezes não aceitamos, não concordamos, mas que representam as algemas, as amarras que nós ainda trazemos das vivências do ontem. E que muitas vezes permanecemos dentro delas, ainda nos comportando como já nos comportávamos lá atrás.
Então o Espírito Emmanuel nos chama a atenção de que essa vida é um dom precioso que o céu nos confia. Porque nós poderíamos, como dizem as religiões, ficarmos lá no mundo espiritual, confinados a um recanto de dor, de agonia, de desespero, irremediavelmente para a eternidade. Mas esse não é o plano de Deus para nós. Não é o plano de Deus. Senão a vinda de Jesus não teria nenhum sentido para nós. Jesus veio justamente para nos ajudar a encontrar o caminho, para nos liberarmos dessas trevas que nós não encontramos só do lado de lá, encontramos também do lado de cá. Quantas vezes a gente passa por problemas nessa vida e parece que a vida deixou de ter sentido. Tudo fica escuro, tudo fica estranho, e os anos vão passando e a gente não consegue sair daquele emaranhado, daquela prisão emocional onde a gente se encontra. E quando a nuvem escura passa, né? Quando a gente consegue ver uma luz, muda o sentimento, altera o pensamento e a gente fala, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo preocupado com isso, perdido, ocupado com isso? Não me dei conta de que a solução estava nas minhas próprias mãos. Eu me lembro de uma pessoa que me disse certa feita, eu vivi muitos anos magoada e aflita com uma pessoa que me atormentava. Eu disse, mas a pessoa, ela te perseguia? Não, me atormentava com a presença dela. Ela me fez uma coisa e eu nunca mais esqueci. Então a presença dessa pessoa, inclusive, que é da minha família, me trazia muito transtorno, muita dificuldade, muita agonia. E eu passei anos da minha vida só preocupado justamente com esta pessoa. Mas um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que um homem apareceu para mim, um senhor de barbas longas, um senhor parecendo um mongezinho, e ele me disse assim, você quer mesmo ser feliz? Ela disse, eu quero. E por que você então coloca obstáculos à sua própria felicidade? Aí ela disse a esse monge, não, eu não coloco obstáculos. Quem coloca obstáculos na minha felicidade é a fulana. Não, você se importa com o que ela faz, e o mal que ela faz alcança você e atrapalha a sua felicidade. E afinal de contas, faz tanto tempo que o processo doloroso e infeliz entre vocês aconteceu, ela nem se lembra mais, é você que está guardando. Ela disse que acordou, lembrando desse sonho, e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou sacudir essa poeira, eu vou viver a minha vida, não vou mais me importar com essa pessoa, não quero nem saber o que ela faz ou deixa de fazer. A partir de hoje eu vou ser feliz, independente da maneira como essa pessoa faz, como ela age, como ela reage. E ela disse assim, a partir daquele dia eu percebi quanto tempo eu perdi. Eu deixei de conviver com as pessoas, eu deixei de fazer viagens, porque eu sabia que a pessoa ia estar lá. Eu deixei de ir a lugares, de me divertir, de fazer tanta coisa boa, porque essa pessoa ia estar lá. Hoje é como se ela não existisse. Eu disse, a princípio, como primeiro passo, tá bom, mas depois a gente precisa não só neutralizar esse sentimento, como modificá-lo, transformá-lo em um sentimento de compreensão, de tolerância, de paciência, para que a gente consiga aprender a aceitar as pessoas como elas são. Se nós aceitássemos as pessoas como elas são, metade dos problemas da nossa vida estariam resolvidos. Se a gente observar, grande parte dos problemas que nós vivenciamos em nossa vida tem a ver com a vida dos outros e não com a nossa vida. Os irmãos já perceberam isso? Grande parte dos nossos problemas tem a ver com a vida dos outros e não com a nossa vida propriamente. Tem a ver com o que os outros fazem, com o que eles pensam, com a maneira como nos tratam, a maneira como agem para conosco. E nada disso é importante. Porque o importante é o que nós fazemos, a maneira como nós nos conduzimos, como conduzimos a nossa vida. Isso é importante. Isso é muito importante. E nós precisamos ter essa atenção, porque a nossa vida é uma dádiva, é um dom precioso para jogar fora e entregar a nossa felicidade na mão dos outros, para que os outros controlem a nossa vida. Porque quando a gente se importa com os outros, no sentido de dar muita importância ao que os outros pensam, a maneira como eles agem, e precisamos e começamos a depender dos outros para sermos felizes, nós então entregamos o controle da nossa vida às pessoas. E se a gente perceber,
quantas facetas existem na nossa vida nesse sentido. A nossa vida é multifacelada. Nós nos aprisionamos em vários pontos de dissabor, de desconforto íntimo e sofremos com isso. Sofremos com isso. Se a pessoa vai mentir, se ela vai nos enganar, se ela vai fazer alguma coisa, isso é um problema dela, não é um problema nosso. Mas quando conduzimos bem a nossa vida, independente do que os outros façam, nós então acabamos por desembocar num processo de tranquilidade, de harmonia, de paz, que foi a tônica da vida daqueles que fizeram grandes obras na humanidade. Vocês acham que o Chico só encontrou felicidade pelo caminho? Pelo contrário. Ele encontrou muito mais obstáculos do que benefícios. Mas ele não se prendeu a esses obstáculos. Ele deixou os obstáculos de lado e foi trabalhar. Foi cuidar da própria vida. Ele foi cuidar da vida dele. Muitas vezes disseram, mas Chico, você está perdendo a sua vida, dedicando a essa gente que não está nem aí para você, eles só querem te sugar, eles querem as coisas que você dá. Você acha que essa gente que vem aqui buscar as coisas te ama? Eles não te amam não, Chico, eles querem as coisas que você dá. Eles querem carta dos espíritos, eles querem cura, eles não querem saber de você. E o Chico disse assim, mas o que me importa isso? Importa que eu os amo a todos, e o que eu faço por eles é o que o meu sentimento indica, e eu me sinto bem em fazer isso por eles. Então o Chico cuidou da vida dele, e não da vida de milhares de criaturas que o procuraram, ou que conviveram com ele. E foi uma criatura feliz, porque cuidou da sua vida, da vida dele, sem se colocar na dependência de quem quer que seja, embora convivendo com todos. É muito bom amar, ser amado, cuidar, ser cuidado, sem dúvida alguma. Não há problema algum em convivermos de forma harmônica com as pessoas, de maneira a viver experiências agradáveis com as pessoas. Não é? Isso é muito bom e essa é a finalidade da nossa convivência na Terra. É vivermos experiências harmônicas, para que um se arrime no outro e complete aquilo que falta para o outro, colaborando um com o crescimento do outro. Mas nós não podemos nos colocar na dependência afetiva para não sofrermos, para não nos amargurarmos, para não perdermos a experiência de cuidar dos nossos interesses espirituais, que nós precisamos identificar. O Emmanuel diz então que somente com muito trabalho, muita abnegação, nós conseguiremos renunciar a nós mesmos em benefício da nossa vida. Por que renunciarmos a nós mesmos em benefício da própria vida? Um espírito amigo nos disse uma vez o seguinte pensamento: o que nós não conhecemos a nosso respeito nos domina, e o que nós conhecemos a nosso respeito nós ainda não dominamos. Então olha o paradoxo. O que nós não conhecemos nos domina, que é o nosso passado, que é as experiências que nós já adquirimos, os vícios, os comportamentos que estão em nós. Isto nos domina. É esse conteúdo espiritual que nós trazemos que faz parte do nosso pensamento e do nosso sentimento. E o que nós sabemos da nossa vida, isso que nós conhecemos de nós, quem a gente acha que a gente é, isso nós ainda também não dominamos. Então o nosso esforço é tentar dominar esta parte que nós conhecemos da nossa vida, verificando nossas tendências, verificando para onde a nossa natureza nos arrasta. Nós precisamos dedicar toda a nossa atenção para não perturbarmos a nossa vida e não deixarmos que isso que nós conhecemos de nós mesmos controle a nossa vida e nós percamos a oportunidade de mudar, de modificar. Então nós sabemos muitas coisas a respeito da gente. Basta observar as nossas tendências, nossos pensamentos, nosso sentimento, que a gente vai verificar. Muita gente nos pergunta, Henrique chega nas entrevistas e me pergunta, gostaria muito de saber quem eu sou. Eu falei, meu filho, eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou dizer quem você é, né? É muito complicado isso. Ah, então tá bom, eu queria então saber quem eu fui. Aí piorou. Aí ficou pior. Aí danou. Saber quem você foi. Ah, então eu vou procurar uma cartomante. Vou dar minha mão para ela e ela vai ler, ela vai dizer quem eu fui. Meu filho, você pode dar a mão, o pé, pode dar o que você quiser para alguém ler, que essa pessoa não vai fazer uma leitura do seu passado.
A hora que você entregar a mão para ela, com todo respeito àqueles que fazem isso, ela vai ler e vai falar assim: você foi Cleópatra, né? Você foi uma rainha lá do norte da Ásia, você teve um reinado, você foi um príncipe. Ninguém fala que foi a Dona Maria Lavadeira, foi o seu Zé Carpinteiro, o seu Manuel que catava laranja. Por que é menos nobre isso? As profissões têm alguma nobreza que diferencia uma da outra, tornando uma mais nobre que a outra? Não. Toda ocupação útil, diz o Livro dos Espíritos, é um trabalho. Tudo que nós fazemos que ocupa o nosso sentimento, o nosso pensamento é um trabalho. E é tão nobre quanto qualquer outra, quanto uma profissão quanto a outra. Não existindo nenhuma coisa especial, de maneira especial. Existem tarefas com mais responsabilidades, né? É claro que o médico tem muito mais responsabilidade do que a pessoa que só pega o lixinho lá, bota no caminhão e leva. As duas profissões são extremamente nobres, as duas, muito nobres, mas é uma questão de responsabilidade. O médico lida com a vida humana, ele vai fazer a cirurgia, ele tem uma especialidade que ele precisa prestar atenção, né? Enquanto que o outro também limpa a sociedade para que a sociedade possa permanecer funcionando. Imagina a cidade onde não se recolhesse o lixo, o que seria? Imagina a nossa casa que temos que trabalhar se não tivesse a pessoa que fosse lá fazer a limpeza, fosse cuidar de cada departamento, né? E assim por diante, em todas as profissões. Então o espírito humano está onde precisa estar para desenvolver o seu sentimento. Então Emmanuel diz que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Renunciar a essa parte ruim que tenta dominar a nossa vida. Essa tendência que nos puxa exatamente para aquilo que nós não devemos fazer. Todo mundo sabe exatamente, como diz a molecada, né? O que pega. Todo mundo sabe o que pega, ou seja, aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa dificuldade. Porque se nós dermos vazão a elas, esse lado que nós desconhecemos de nós continua então nos dominando a nossa estrada, a nossa caminhada. E a gente acaba então perturbado, completamente aflito, e a vida vai passando sem brilho, sem cor, sem sentido. E aí é o que acontece quando nós passamos para o lado de lá. Aí a gente vai perceber o valor que a vida tinha e nós deixamos simplesmente a vida correr sem prestar atenção no seu valor, na sua necessidade, né? Nós somos irmãos e somos todos iguais nas nossas tendências e nas nossas mazelas. Em tudo aquilo que nos expõe negativamente, nós somos todos iguais. Não tem ninguém privilegiado, ninguém especial. Todos trazemos as mesmas dificuldades para sublimar. Então os espíritos venerandos dizem que nós temos que prestar atenção em duas coisas. Prestar atenção na nossa vida, na confiança em Deus. É muito provável que nós não temos a vida que nós gostaríamos de ter, mesmo quem está numa vida privilegiada. Se você conversar com alguém que está confortavelmente instalado numa vida tranquila, que você inveja, se você perguntar a esta pessoa como vai a sua vida, se ela tiver um pouco de intimidade, ela vai começar a desfiar um rosário de lamentações. Vai começar a dizer de uma série de aflições que ela experimenta, das preocupações, das dificuldades, das suas angústias. Porque nós somos iguais. Não importa onde estamos, lá em cima ou aqui embaixo, ou no meio, todos trazemos os mesmos problemas para serem equacionados. É o sentimento que nos expõe. Nós viemos à Terra para mudar o nosso sentimento, para melhorar o nosso sentimento. Porque a plataforma da vida do homem, do ser humano, é o seu sentimento. O homem é o seu sentimento. À medida que nós aperfeiçoamos o sentimento, toda a nossa vida muda, porque muda também a nossa visão da vida. E nós passamos a ter um outro comportamento. Nós começamos a olhar com singeleza, com ternura para as pessoas e conseguimos exercitar aquilo que Jesus ensinou, a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão. Que olhando de fora, né, parece muito fácil. Quando a gente vê uma pessoa magoada com a outra, a gente fala: você está magoada por isso? Só por causa dessa bobeira? Mas quando a coisa acontece conosco, a gente não acha aquela atitude do outro contra nós uma bobeira, uma coisa sem sentido, né? Porque não é conosco.
Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que nos expõe. O que é que na nossa vida, do que nós conhecemos, daquilo que nós sabemos da nossa vida, o que é que precisa de uma urgente providência para ser transformado? O que? Quando nós prestamos atenção, nós mudamos. E muitas vezes, iludidos, a gente até acha que está fazendo muita coisa, né? Eu me recordo nós comentamos ontem no curso da manhã, de um casal de velhinhos, que um tempo atrás compareceu uma entrevista, e ele está passando por um problema de saúde muito sério, com possibilidades até de desencarne, passando por um câncer já bem avançado e numa situação bastante complicada. Só Deus o sabe, né? Qual é o momento de cada um de nós. Mas ele estava numa situação complicada. E sentaram os dois aqui, ele com 78 anos, a velhinha com 75, a senhorinha, segurando na mão dele, demonstrando que ali havia muito afeto, muito afeto. A gente percebia no jeito dos dois, e ela falava ansiosamente pedindo ajuda por ele. O que eu posso fazer para ajudar meu marido? O que a doutrina espírita pode fazer para ajudá-lo? Gostaria muito de auxiliá-lo. E ele, trêmulo, né, disse assim: pois é, nós sempre tivemos uma vida muito boa, eu não gostaria de deixá-la aqui sozinha. Sabe por quê? Porque a gente sempre se respeitou muito. Aí ela deu uma olhadinha assim de lado para ele e voltou a cabecinha do lado, quando ele falou: a gente sempre se respeitou muito. Provavelmente, na ilusão dele, ele não percebeu que muita vez ele a ofendeu. E o fato dela não ter reagido, e talvez compreendido e aceitado como ele era, a vida toda, levou ele a acreditar que tudo estava bem, que as coisas poderiam caminhar bem, e talvez não lidou muito bem com o seu sentimento, não percebendo que pontos de desequilíbrio no seu comportamento afligiam a companheira que ele não conseguia observar. E ela deu uma olhadinha para ele assim e ficou quietinha, não disse uma palavra. Continuou com a mãozinha firme na mão dele, ou seja, dizendo: seja lá o que for, seja lá a forma como ele sempre me tratou, mas eu o amo e quero vê-lo feliz. Segurando na mãozinha dele, os dois. E então a espiritualidade nos deu orientação, nós passamos para os dois e eles foram embora. E eu fiquei com a lição, né? Porque a lição é para a gente, não é para eles. A lição é para que nós avaliemos o nosso sentimento. A gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que a nossa forma de tratar os outros está correta, né? Mas é importante avaliarmos o nosso sentimento para verificarmos se nós não estamos incorrendo também nesse mesmo equívoco de não sermos delicados, não sermos cortês e não usarmos bem os sentimentos bons para com nossos irmãos. Então, nessa caminhada, a gente precisa ter confiança em Deus e disciplina da vontade, dizem eles, para podermos não abandonarmos a prova, porque ela poderia ter abandonado a prova, provavelmente tendo sido tratada de maneira como ela não gostaria, ela poderia ter deixado ele e ido embora, mas ela ficou. E uma coisa que realmente, agora estou me lembrando que ela disse na entrevista é isso: eu confio muito em Deus, ela disse, e colocou a mão sobre o peito. A gente percebia que não eram palavras. Ela colocou a mãozinha sobre o peito e disse: eu confio muito em Deus. Então ela entendia que se Deus concedeu aquele esposo para ela, se Deus colocou ela do lado dele, é porque ele era o par escolhido, né? A pessoa escolhida pelo Criador para que ela pudesse ter a sua vida. Então ela resolveu não abandoná-lo e cuidar dele independente dele. E não havia traços no rosto dela de nenhum pesar, sofrimento, de alguém que sofreu muito. Ela não reclamou em nenhum momento dele. Só estranhou quando ele disse, né? Que ele olhou e disse assim: nós sempre nos tratamos com muito respeito. Provavelmente ela sim, mas ela disse: tem certeza, né? Ou seja, não foi com tanto respeito assim, né? Mas ela continuou aceitando, ela não abandonou a sua prova. Mas existem outras provas que muitas vezes a gente pode abandonar. Nós podemos deixar de lado muitas coisas, deixar pelo caminho pessoas, deixar pelo caminho responsabilidades, né? A pessoa se melindra num trabalho, numa atividade que ela está desenvolvendo, inclusive no campo do bem, e abandona aquele trabalho. Isso tudo
vai conspirar contra a própria felicidade dela. Contra a própria felicidade. Então nós precisamos, para não abandonarmos a prova, precisamos ter muita confiança em Deus. Sabemos que Ele está conduzindo a nossa vida, já que a dádiva da vida é um presente dos céus para nós, né? É um bem precioso, então Deus está conduzindo a nossa vida. Não pode haver essa falta de confiança. Porque quando nós desconfiamos de Deus, quando a gente desconfia de Deus? Quando a gente começa a achar que a nossa vida não está, que nós estamos à deriva, que Deus não está cuidando da gente. Eu já ouvi gente dizer isso. Se Deus estivesse no comando da minha vida, como muita gente diz, eu não estaria na situação que eu estou. E aí a gente respondeu, mas você não está na situação que você está por causa de Deus, mas por conta dos seus próprios atos, das suas atitudes. Mas eu nunca fiz nada que pudesse justificar o lugar que eu estou. Pois é, aí nós temos que recorrer à reencarnação. Se você abrisse a cortina do tempo, iria ver onde está a causa da sua dor e da sua dificuldade. A confiança de que Deus está fazendo o melhor por nós permite à pessoa que ela continue caminhando e não abandone a prova, não abandone a caminhada. Porque quando nós abandonamos a prova, nós nos enchemos de culpa. Nós nos enchemos de culpa. E a culpa é um obstáculo, é uma pedra no nosso caminho, que faz com que os antigos cobradores do ontem, aqueles que nós magoamos, que nós ferimos, que não nos perdoaram, nos encontrem, porque nos acham do mesmo jeito que nós estávamos lá atrás. Como eles encontram a gente da mesma forma, eles então sintonizam o pensamento conosco e podem nos levar a dificuldades muito profundas. Muito profundas. Por que muita gente, quando procura a doutrina espírita, depressivo, angustiado, amargurado, tendo sonhos horríveis? Tem pessoas que dizem, eu só sonho coisa ruim, eu só me vejo em lugares horríveis, sofrendo, tendo problemas sérios. Por que a pessoa melhora quando ela procura a doutrina espírita? É porque ela passa a fazer exatamente o contrário do que ela vem fazendo. Ela começa a tomar passe, ela começa a orar, ela começa a mudar o seu pensamento, começa a prestar atenção nas suas atitudes, vai mudando o jeito de se comportar, o jeito de sentir, automaticamente vai desconectando a mente dos cobradores ou dos perturbadores espirituais que encontram guarida nos corações que ainda não resolveram mudar a sua caminhada. Eles sintonizam conosco. E se eles encontrarem a gente nos mesmos painéis do passado, eles vêm então e conseguem então sintonizar conosco, trazendo-nos a culpa. Nós podemos então, com o nosso comportamento, a gente pode ganhar força para viver ou podemos nos alienar. Podemos caminhar por uma alienação mental que é fruto do processo da culpa. A alienação mental é o processo da culpa que se movimenta na alma do espírito que não quer se renovar. Os processos depressivos, não estou dizendo que seja essa a causa de todos eles, mas em grande parte, né, dos processos depressivos, o que pega é exatamente o espírito permanecer nos mesmos quadros do ontem. Então a culpa, movimentando-se na alma da criatura, começa a acicatá-la, trazer-lhe angústia, desespero. E também a sintonia, tanto com os cobradores espirituais, quanto com almas afins, com aqueles que pensam e sentem da mesma forma. Na Terra a gente não se une em grupos de afinidade? Geralmente por religião. Os usuários os viciados em qualquer coisa que seja se reúnem por vício. Os que querem fazer o bem se reúnem em grupos para fazer o bem. Nós temos aí na sociedade, no centro espírita, em vários organismos da sociedade, criaturas que se reúnem para fazer o bem, que têm os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Não é diferente quando a gente resolve permanecer em viciações de comportamento equivocado. Nós começamos a entrar para um grupo. Quando a gente começa a alterar o comportamento para algum campo negativo, existem grupos de afinidades do lado de cá e do lado de lá. A pessoa começa a tomar uma bebida,
tomar 2, tomar 3. Ela encontra do lado de cá um grupo de afinidade e encontra do lado de lá também um outro grupo de afinidade. E passa a fazer parte desse grupo e a comungar das mesmas vibrações, das mesmas energias, das mesmas irradiações que vão lhe trazer aflição, angústia, perturbação. E como a gente vem de um passado nada recomendável, nós começamos a entrar nesses painéis do ontem. E aí o que aparece? A culpa. A culpa então emerge. E o Espírito começa a dizer, no espelho da consciência, quando ele se olha, ele fala, tá vendo? Você não vale nada, você não presta, você não mudou, você é ruim. E a pessoa então começa a mergulhar para dentro. O amigo espiritual, entre aspas, faz o quê? Repete as mesmas frases. Isso mesmo, você é uma criatura ruim. Você tem que se destruir, sai desta terra. Essa terra não vale a pena. Aqui no mundo é só sofrimento, é só dor, é só angústia. Eu conheci uma avó que foi afastada do seu netinho. O filho desencarnou e a nora retirou-lhe o netinho, que ela criou até certo ponto. Imagine a angústia de alguém que criou o neto como se fosse o seu filho. E chega a nora para puni-la, retira a criança e leva embora. Quantas lágrimas essa avó derramou por conta desse elo amoroso que criou com este pequenino. Quantas lágrimas que foi forjada, né, no coração, na alma, pelo afeto, pela necessidade, pelo desespero de não ter aí. E não sabe o que é pior, né? O que é muito pior para quem ama é não saber o que está acontecendo com o ser amado. Imagine alguém chegar e tirar o seu filho e levar ele embora. Como em muitas cidades alguém sequestra uma criança, né? Gente, eu vi uma pessoa chorar copiosamente porque o cãozinho foi roubado. O cachorrinho saiu na calçada e foi levado embora. A pessoa me dizia, ele é uma pessoa da família, a gente considera como se fosse alguém da família, né? Lá na casa do Kiko tem a Babi me ama, ou seja, um amor canino. Quando ela me vê, ela vira do avesso, e ela, enquanto eu não abaixo, não dou atenção para ela, ela me lambe, ela me beija, ela me morde, e ela demonstra todo o afeto dela. E só de pensar outro dia que alguém podia passar e roubar ela e levar ela embora, e ela não é minha, eu falei, show pensamento, sai para lá, que já me deu uma afliçãozinha, né? Imagine esse neto que foi tirado dos braços dessa avó e levado embora por um espírito caprichoso que, para puni-la por conta dos seus desvios, das suas dificuldades, dos seus tormentos, resolveu também atormentar a vida da vozinha que cuidava dessa criança. Imagine se alguma coisa que nós podemos compreender. E depois, com o tempo, as coisas se resolveram, porque essa pessoa se manteve confiante em Deus, embora derramando lágrimas, é claro, ninguém espera sem sofrer. Mas o importante é não perder a confiança em Deus. Tudo vai mudar, tudo vai passar. O Chico dizia, espera, tudo passa. Se porventura alguma coisa que esteja nos acontecendo não pode passar agora, amanhã vai passar. Se não passar amanhã, vai passar depois. Se não passar nessa vida, certamente na outra vai passar. Porque quando a vida virar a página e resignados nós tivermos suportado e aceitado a nossa vida, trabalhando por sermos melhores, lutando em cada dia para vencer a dificuldade que nos prende, mas confiantes em Deus, virarmos essa página, nós estaremos livres. Livres do peso, da algema, da amarra que nos trouxe aquela dor, aquela agonia, aquele desespero. Por isso a confiança em Deus. E depois, providências, para quê? Para podermos disciplinar a nossa vontade no bem, para que a gente consiga tirar do bem os recursos que nós não temos para suportar, para aguentar, para lutar pela nossa felicidade. E essa confiança em Deus nos ajuda também a disciplinar a nossa vontade. A dizer à nossa vontade, eu vou para a tarefa do bem, sim.
programarmos a nossa vida para deixarmos um tempo para nos dedicarmos ao semelhante. E aquele que provavelmente não tenha muito tempo para fazer isso, pode fazer isso com o seu próprio trabalho, ouvindo amorosamente aquele que se apresenta à sua frente, um advogado, um médico, um engenheiro, uma pessoa qualquer, de qualquer profissão, um balconista. Tem uma moça que estagiou conosco lá na prefeitura, na área de engenharia, e ela era balconista de uma loja. E ela é evangélica. E ela disse assim, se não fosse a minha religião, eu não sei o que eu ia fazer. Eu falei, mas por quê? Ela, tinha uma senhora que toda semana ia lá, olhava as mesmas roupas, experimentava os mesmos vestidos, não levava nada. Toda semana. Mas ela falava até para os cotovelos. E eu era a única da loja que tinha paciência de escutá-la. E sempre as mesmas histórias. Porque quem fala demais fala sempre a mesma coisa. Não é? A pessoa não tem novidade. Fala sempre as mesmas coisas. Ela disse assim, mas eu era a única da loja que tinha paciência de escutá-la. E ela falava, ia lá para o trocador, experimentava as mesmas roupas. Não comprava e ia embora. Ela disse assim, agora eu não sei, porque eu saí da loja, estou fazendo estágio, né, já me formando, estou deixando a loja. Mas em qualquer posição onde nós nos encontramos, nós podemos ter essa dignidade de deixar as pessoas participarem da nossa vida, de ouvi-las, de prestar atenção nas pessoas. Muitas vezes o que a pessoa precisa é só isso, é de atenção, né? De atenção, de um carinho, de um momento com alguém, porque muitas vezes a própria família não tem mais paciência com ela, não lhe dá nenhuma atenção, não quer saber dela. Disciplinar a vontade para termos paciência, para termos compreensão, para termos tolerância, até mesmo para o perdão. Temos que disciplinar a vontade, porque a nossa vontade, ela está a serviço das nossas paixões. E nós precisamos pegar a nossa vontade e colocar a nosso serviço, ao serviço da nossa vida, daquilo que nos dignifica, daquilo que nos faz crescer, e não das nossas paixões, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que fala que assim, eu não quero saber de ninguém, as pessoas que me aceitem como eu sou, eu vou fazer dessa vida só o que eu quero. Se eu não quero alguém na minha frente, eu tiro da minha frente. Essa atitude não vai nos trazer nenhum benefício, porque é a vontade a serviço das nossas paixões, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós temos que trazer a vontade a nosso serviço, mas para isso a gente tem que renunciar àqueles impulsos, aquele ímpeto de fazer exatamente o que a gente quer fazer, em detrimento daquilo que a gente deve fazer. Nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer, mas fazer o que se deve. Consultar a consciência, consultar o coração. A Joana de Ângeles diz sempre, entre uma grande decisão, uma tomada de atitude, coloque uma noite no meio, ore, peça a Deus para que te aconselhe. E o espírito, à noite, livre da matéria, vai fazer o quê? Mergulha nas regiões espirituais, vai ter contato com seus anjos de guarda, com os espíritos benévolos, com a sua própria missão, e vai verificar que a sua vida está boa demais, que está tudo certo, que não tem nada errado, que ele não precisa tomar aquela atitude extrema, não precisa fazer aquilo, que pode se resolver de uma outra maneira. E aí a gente acorda com outras ideias, com outro sentimento, com outro pensamento, porque teve oportunidade, deu-se a oportunidade de domar a vontade, de disciplinar a vontade, porque a nossa vontade comumente ela quer ficar a serviço das nossas paixões, daquilo desse conteúdo que nós não conhecemos de nós, mas que domina a nossa vida, que é fruto das experiências transatas do nosso passado, que fica em nós tentando controlar a nossa vida, tentando controlar a nossa caminhada. Então nós precisamos lembrar muito disso, que a dádiva da vida é um presente dos céus, confiada a nós, para que nós façamos bom uso dela. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não qualquer vida, não é uma vida para levar de qualquer jeito, não é uma vida para levar conduzido pelas nossas loucuras, pelas atitudes tresloucadas. Fatalmente, aquele que não disciplina a sua vontade hoje, amanhã mergulhará na alienação mental.
de alguma ordem, seja ela um transtorno psiquiátrico, um transtorno das emoções, ou uma doença degenerativa que lhe acicatará o mais profundo do ser, chamando-lhe a atenção para os deveres da vida, que são os deveres do amor. Este é um momento de servir. Servir à causa do amor e à causa do bem. É óbvio que não vamos impor o amor a ninguém, mas também é notório que não devemos usar a desculpa de não sermos amados para deixar de amar. Podemos, de qualquer forma, oferecer um quantum do nosso sentimento para beneficiar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que caminham em nossa existência e que aguardam uma fagulha de misericórdia, de compaixão, de tolerância e de abnegação. Ouça, coração querido, esparze luz ao teu redor e verifica que o bem que produzes agora não só advogará em teu favor, como te plenificará, trazendo ao coração tranquilidade, paz, amor e serenidade. Quem quiser ser feliz não pode apenas desejar a felicidade. É preciso tomar providências para que a vida seja plena, luminosa, para que o amor fique em evidência e não o orgulho, a vaidade, a intolerância, a prepotência, a arrogância. Ouça, coração querido, este é o momento, este é o convite para a transformação. Ouçamos a voz do bom pastor. Ele nos chama na acústica da alma a buscarmos a nossa própria redenção. O amor é a chave luminosa que nos tirará de toda e qualquer prisão. Que Jesus nos abençoe, concedendo-nos sua luz infinita, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus.